E o que acontece quando você faz isso e não usou aqui a correção do pH? Você vai rasgar dinheiro. E vai rasgar dinheiro por quê? Olá, gente! Hoje nós vamos falar um pouco do calcário e da importância que o calcário tem na propriedade no plantio. Este elemento aqui, ele é um dos mais importantes para você ter um resultado positivo na propriedade. Por quê? A gente faz uma análise de solo, isso aqui é muito importante, aonde a gente vai ter os parâmetros de cada elemento que compõe o solo. E esses aqui são os nutrientes que a planta precisa. Cada planta, cada tipo de planta usa elementos mais ou menos de um ou outro. Então aqui nós temos vários elementos, temos a água e temos aqui também o pH. O pH, normalmente do solo, ele acaba ficando com o tempo ácido. Normal é acontecer isso. Um solo alcalino, que ele seria um solo que ele tem um pH acima de 7, é muito raro, muito difícil de ter. Por quê? Porque a gente vai tendo a matéria orgânica, e a matéria orgânica ela vai se decompondo e ela vai se tornando ácida. Então nós temos vários elementos que vão gerar adubo e acidez, vai gerando ácido. Tudo que decompõe aqui vai tornando o solo ácido. Para resolver isso, a gente entra então com o calcário aqui para equilibrar aqui e chegar num pH ideal. A maioria dos plantios trabalha com um pH ideal na faixa de 6 a 7. O pH 7 é o neutro, é o meio da tabela, é como se fosse 0, 7. Né? Ele está aqui equilibrado. Acima nós temos o alcalino, que aí isso aqui é uma coisa alcalina que vai corrigir o ácido. E abaixo eu tenho o pH ácido, que ele vai no solo até uns 4, 3,5, 4. Tem situações que chega nesse ponto. E o calcário ele é muito importante na propriedade porque ele é o determinante do teu lucro. Então, com uma simples análise de solo, você gasta R$40, tem lugar que chega, vamos dizer, a R$100, que é um absurdo. Né? Isso aqui é um elemento que a propriedade deveria ter gratuitamente do governo, aonde você vai entender como é que o solo está, em vários aspectos. Mas se você pegar aqui e entrar com o adubo para corrigir o que está faltando, e você não usar o calcário, o adubo terá um efeito muito baixo. Por quê? Para quem conhece piscina, é a mesma coisa. O pH da piscina ele tem que estar num equilíbrio de 6,8 até 7,2. Para quem talvez conheça como é que funciona uma piscina, para trabalhar com os produtos que vai nela, os produtos são o cloro, e nós temos o floculante e nós temos o algicida. Esses são os principais. Para eles agirem, o pH tem que estar próximo do 7, ou 6,8, 7,2. Se tiver muito distante, 7,6, ou aqui ácido 6,7, 6,6, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não vai fazer efeito. O floculante não vai flocular. Aí você entra com o pH+, que é uma barilha, normalmente é esse elemento que se usa. O que ela vai fazer? Ela é um elemento igual a esse aqui, alcalino. Ele vai levantar o pH e imediatamente que o pH chegou em 7, aquela sujeira vai flocular, vai se juntar e parar no fundo da piscina. Isso te mostra claramente o que é estar com o pH certo. Então os elementos que compõem os fertilizantes, para eles conseguirem agir, eles precisam do pH certo, senão eles vão ficar ali mortos, parados, estagnados, hibernando, que nem um lagarto, aquele que se esconde para dormir no inverno. E o que acontece quando você faz isso e não usou aqui a correção do pH? Você vai rasgar dinheiro. E vai rasgar dinheiro por quê? Porque você não tem o resultado. Você entrou com adubo que é caro e o adubo não tem resultado. E o adubo, diferentemente da piscina, ele vai embora. Choveu, ele vai indo, ele vai descendo. Né? Ele vai descendo para a camada mais profunda do solo. Na piscina, não, a água está ali. E ali vai agir depois que ajusta o pH. Mas aqui no solo não. Aqui no solo nós temos uma grande perda. Então, gente, temos que entender que esse material é um elemento que nós estamos levando aqui na propriedade em pequenas quantidades, que a gente trabalha manual, e depois espalha lá em cima. Mas é fundamental se usar o calcário praticamente na propriedade todos os anos. Ai, demais. Não, não é demais, gente. Não é demais, que de um ano para o outro, mesmo que você entrou com o calcário no ano passado, ela vai voltar ficando ácida, ela vai diminuindo. Então tu faz uma manutenção todo ano e o teu solo sempre vai estar perfeito. Você entrou com o calcário, corrigiu depois da análise de solo e no ano que vem você vai botando menos quantidade. Você vai fazer a manutenção do solo mantendo o pH certo. Isso vai fazer com que o teu fertilizante funcione, o esterco funcione e as plantas conseguem melhores resultados. Por quê? Porque elas também dependem do pH. Elas dependem do nutriente e dependem do pH. E elas também dependem do pH para se desenvolver de uma forma equilibrada, de uma forma certa. Senão ela vai ter deficiências dos nutrientes que ela não pegou, por causa do pH, e também o solo com o pH errado, a planta
sofre, ela fica amarelada. Então, gente, isso tudo são resultados que a gente vê na prática. Aqui a gente vem trabalhando aqui e agora com os animais que estão vindo na propriedade, então, a gente começou os plantios para alimentar animais. Não são mais só os plantios que a gente tinha de forma científica. A partir de agora a gente leva então o material plantado aqui para a boca do animal e observa o resultado e traz para vocês entenderem melhor qual é o capim que deu o melhor resultado para leite, qual é o capim que está ajudando muito na engorda. Isso que a gente vai reproduzir aqui. Então, gente, repetindo, calcário pode ser gesso, né? Tem lugares que o pessoal pega pó de gesso, tem que é também alcalino, tem que usar. De preferência, corrige o teu solo com a quantidade que precisa, mesmo que ela seja grande. É caro? Não, é muito barato, porque o adubo que tu joga fora é muito mais caro. Muito mais caro. Então tu rasga muito dinheiro por não usar uma coisa que é barata. Perante o que tu perde, o adubo, o que tu perde aqui no solo, por exemplo, os nutrientes, as plantas que não desenvolvem, isso aqui não é nada. Isso aqui é a salvação. É como quem usa ureia para corrigir uma deficiência, por exemplo, de proteína. A mesma coisa nós temos aqui, a correção de deficiência no pH do solo. Lembre-se disso e, se você não sabe, estuda, porque o estudo te leva ao sucesso. Então hoje o produtor rural ele precisa entender, ele precisa estudar, ele precisa compreender como funciona o solo, como a planta funciona e como o adubo funciona para ele ter efeito. E é isso que a gente está trazendo para vocês. Aqui nós temos a solução para equilíbrio do pH e trazer também a solução para a tua planta se desenvolver e aproveitar o que tu está botando no solo. E dica que eu sempre dou para vocês, aproveite todo o esterco que você consiga da sua propriedade, do vizinho, nem que você tenha que trazer e pagar um fretezinho, porque é muito mais barato do que o químico e muito mais durável. Por quê? O esterco ele sempre tem alguma coisa de palhada. Quando o processo digestivo termina, o animal vai colocar para fora uma quantidade que ele não aproveitou de materiais. Vai ter um pouco de silagem desse formato, os milhos em grão inteiro vai sair e vai estar aqui depositado nos dejetos desse animal. Esses dejetos aqui, eles precisam regular o pH. Então, automaticamente, para isso aqui fazer efeito, eu preciso regular o pH. E quando eu falo de esterco, eu vou ter a mesma situação. No esterco eu vou ter, se for de frango, por exemplo, eu tenho normalmente a seragem, maravilha, né? E se for, por exemplo, de gado, eu vou ter esses restos aqui misturados, então, nos dejetos do gado. O que isso aqui vai representar para nós? Acontece que o adubo, em geral, que você compra químico, fertilizante químico, ele foi para o solo, ele vai se dissolver, né? Ele vai acabar, aquelas bolinhas vão se dissolver e ele vai aproveitar na planta. E depois de 1, 2 meses, não tem mais nada. O efeito dele é imediato e por pouco tempo. Se for um dejeto de bovino, ele vai ser um pouco mais fraco que o de frango, de aves. Mas ele vai durar 1 ano. Você vai ter 1 ano esse material se decompondo e a terra aproveitando. Quando é um dejeto de aves, ele tem uma força muito grande, só que é como uma lenha que queima rápido. Ele vai fazer o efeito dele por 6 meses. E quando é bovino, você tem 1 ano. Mas tem que colocar só daqui a 1 ano? Não, você vai colocar igual. Cada 6 meses você bota adubo. Entrega para a terra que a terra te devolve. Essa é a lei. Tudo que você dá para ela, para o solo, para o nosso solo aqui, para a mãe natureza, ela te devolve em produtividade. Lembre-se disso. Entregue e receba. Entregue para ela e ela te devolve. Essa é a lei que eu mais sigo. É a lei do próximo. A gente faz para o próximo tudo que a gente pode. Amar o próximo como a ti mesmo. É uma verdade bíblica. E isso se representa o quê? Eu entrego para o outro tudo que eu puder, porque eu sei que eu vou ter a lei do retorno e eu vou receber de volta. Porque o nosso pai lá, ele faz isso. A natureza é a mesma coisa. Foi criada por Deus. Você dá para ela, aduba, você cuida dela, você tem amor e carinho por ela e ela vai te devolver com produtividade, capim, com semente, com aquilo que você precisa. Então, gente, fica a dica. Entregue para o teu próximo, entregue para a mãe natureza, aqui para o solo, e você receberá de volta. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.